Olá pessoal, hoje vamos começar o módulo 8 do nosso curso de Neurociência Translacional, que compreende funções como a motivação, a atenção e a memória. Então, nós vamos tratar dos principais estados motivacionais, defini-los, comentá-los: sede, fome, termorregulação, sexo. Vamos falar do hipotálamo como o centro principal da regulação motivacional. Depois evoluímos para a atenção e o controle executivo. A memória, a gente já viu a memória sináptica, vamos encará-la agora de um modo mais holístico, as redes neurais. E o papel do hipocampo e do córtex cerebral na função, na fisiologia da memória. Então, começando pela motivação, o que é motivação, o estado motivacional? É difícil definir, mas é como se fosse uma certa tensão interna que a gente atua ou exerce vários comportamentos para poder resolvê-la. Por exemplo, estamos com calor, chama-se termorregulação. Então, a gente exerce vários comportamentos para diminuir o calor. Da mesma maneira, a sede e a fome, a gente bebe água ou a gente se alimenta. Nesse caso desses três comportamentos ou estados motivacionais, predominam os reflexos autonômicos e somáticos, que são basicamente naturais. A gente sua no caso da termorregulação, a gente conserva a água no caso da sede. Depois a gente tem comportamentos motivados, que são, às vezes, bem reflexos até, e o prazer que a resolução da motivação nos dá é relativamente pequeno. Então essas são as motivações chamadas elementares. As motivações mais complexas, então elas não têm um componente reflexo tão forte. É o caso do sexo, por exemplo. Claro que a atividade sexual tem componentes autonômicos e somáticos, reflexos, mas é um comportamento muito voluntário, digamos assim, principalmente na espécie humana. E o conteúdo de prazer que ele nos fornece é bastante grande. Isso tem uma importância evolutiva, que é o fato de favorecer a reprodução e a preservação da espécie. E outros comportamentos motivados, então, eles carecem das respostas reflexas, porque eles são cognitivos. Então, é o caso do estudo, do trabalho, da filiação religiosa, a filiação política, etc. Eles nos dão bastante prazer, mas são cognitivos. Você não tem nenhum componente reflexo nítido nessas motivações. Então, quando você resolve essa tensão interna, vamos dizer assim, que representa a motivação para exercer um comportamento, você tem um alívio dessa tensão interna que te dá prazer e que, em outros casos, nos ajuda a sobreviver como indivíduo ou como espécie. Os comportamentos motivados, eles são de dois tipos principais, né? Aqueles que aliviam a tensão interna representada pelo estado motivacional. Você tem comportamentos apetitivos aqui nessa coluna esquerda e comportamentos consumatórios. Os apetitivos, no caso aqui dessa primeira imagem, são representados pela atitude comportamental do passarinho filhote, que já visualiza a chegada do alimento e abre o bico para recebê-lo. E o comportamento consumatório é o ato de receber o alimento, depois de deglutir, etc. No caso da regulação hídrica, a gente está com sede, busca a água, é o comportamento apetitivo, e a gente, ao beber a água, trata-se do comportamento consumatório. E no caso do sexo, é a mesma coisa. A gente tem aquela fase de namoro, de aproximação, e depois a aproximação que resulta, eventualmente, numa atividade de natureza sexual. E isso leva à sobrevivência do indivíduo, à sobrevivência da espécie e uma variável quantidade de prazer. Bom, quem é o efetor motivacional principal é o hipotálamo. O hipotálamo aqui está situado, como vocês veem aqui à direita, numa área marcada em azul, aqui na base do diencéfalo,
Por baixo do cérebro a gente vê ele dessa forma, e ampliado a gente vê que ele é composto de inúmeros núcleos, cada um com seu nome, não importa tanto entrar nesse detalhe. E esses núcleos estão aqui desenhados, estão coloridos em função da sua posição. Os cor-de-rosa são mais próximos à linha média, depois no meio você tem os azuis, e mais laterais são esses aglomerados aqui em bege ou em marrom. E se a gente olhar então as funções, vejam a quantidade de funções do hipotálamo chamado periventricular, que é o hipotálamo mais próximo ao ventrículo, mais medial. A detecção da hipotermia, portanto participa da termorregulação, a síntese de hormônios da neurohipófise, que participam dos comportamentos consumatórios de sede, a detecção de sinais químicos para termorregulação e sede, aqui pela lâmina terminal. Tem também a sincronização de ritmos circadianos, que a gente viu na aula anterior, secreção de hormônios de liberação e inibição de hormônios da neurohipófise, monitoração de quantidade de gordura do tecido adiposo. Então são várias funções relacionadas todas com vários desses estados motivacionais. Nos núcleos em azul, vocês têm outros tipos de função também relacionadas à motivação. Então, o controle de comportamentos consumatórios sexuais, aqui pela área pré-óptica, a síntese de hormônios da neurohipófise relacionados à sede, aqui pelo núcleo supraóptico, outros comportamentos consumatórios de fome e sede, aqui no núcleo ventromedial. E, finalmente, no hipotálamo lateral, você tem um controle intensivo de comportamentos consumatórios da fome. Claro que o hipotálamo tem várias outras funções, eu procurei selecionar aqui apenas aquelas relacionadas à motivação. E como que o hipotálamo consegue fazer isso? Ele tem uma quantidade de aferências e eferências que o conecta com várias regiões do cérebro. Aqui vocês veem, aquele mesmo diagrama anterior, menorzinho, mas dá para ver em verde os feixes de entrada e de saída de axônios que vão conectar o hipotálamo com outras regiões. Então, por exemplo, o hipotálamo recebe informações da memória, do hipocampo, recebe informações de sinais químicos do sangue, por exemplo, e do líquor provenientes do septo, recebe sinais emocionais da amígdala, recebe sinais quimiosensoriais do córtex olfatório, sinais de alerta, sinais quimiosensoriais também mais gustatórios do núcleo do trato solitário. E, por outro lado, ele envia para outras regiões, como o tálamo, a neurohipófise, os núcleos dos nervos cranianos, a formação reticular, etc., e até a medula, vários comandos que ativam o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico para o controle das funções necessárias para os comportamentos consumatórios das motivações. Então, por exemplo, se você está falando de fome, é óbvio que quando você exerce um comportamento consumatório que vai resolver a sua fome, você se alimenta e você precisa ativar o seu sistema digestório correspondentemente. Um aspecto importante dessa regulação é a regulação neuroendócrina, que é a comunicação que o hipotálamo tem. Aqui são vários neurônios de núcleos diferentes do hipotálamo que se comunicam com a neurohipófise e com a adenohipófise. E daí tem uma chuva de hormônios que atinge vários órgãos do corpo e que, portanto, fazem com que o sistema nervoso central possa regular ou participar da regulação de vários sistemas hormonais, da tireoide, do fígado, do ovário, dos testículos, da mama e assim por diante. Bom, vamos pegar aqui um exemplo de como é que a termorregulação, que é o sistema mais simples, como que ela pode ser considerada um chamado servomecanismo. Servomecanismo é que nem um aparelho de ar refrigerado. O compressor liga quando a temperatura fica mais alta
E aí começa a esfriar o ambiente. Quando a temperatura cai a um outro nível de valor, o compressor desliga. Esse é um servomecanismo. Os servomecanismos, eles têm sempre uma variável controlada, no caso do ar refrigerado é a temperatura, um ponto de ajuste, que é a temperatura que você quer, estímulos externos, que é a temperatura externa, um circuitinho de feedback que informa ao sistema, ao compressor, a temperatura, um integrador, que é um chipzinho, e o liga-desliga do compressor. Como é que isso se compara, por exemplo, com a termorregulação? O estímulo externo é o calor e o frio, a variável controlada é a temperatura corporal da pele, das mucosas e do sangue. O ponto de ajuste é 37 graus, geralmente, e que varia circadianamente, como a gente já viu. Depois você tem os detectores de feedback, que são os receptores da pele e do hipotálamo, que informam o sistema sobre a temperatura. O integrador é o hipotálamo, principalmente, e os controladores comportamentais são o sistema endócrino, como a gente viu, o sistema nervoso autônomo e o sistema neuromuscular. Então, a termorregulação é um servomecanismo quase perfeito. Se a gente considerar agora a regulação hidrossalina, esse servomecanismo começa a ficar menos preciso ou menos perfeito. Primeiro porque a gente tem duas variáveis controladas, pelo menos. O volume sanguíneo, que é a volemia, e a concentração sanguínea, sangue mais diluído ou sangue mais concentrado, que se expressa pela osmolaridade. Depois você tem vários receptores diferentes, que são os detectores de feedback, e 2 pontos de ajuste, pelo menos. Você precisa que a volemia se mantenha em 5% da massa corporal e a osmolaridade nesse valor aqui. Então, se você passar para a regulação alimentar, ainda fica menos preciso ainda esse servomecanismo, porque a gente não sabe muito bem quais são as variáveis controladas, se é a glicemia, se é a quantidade de gordura no sangue, se são as reservas teciduais. Os detectores de feedback são inúmeros, não se conhece muito bem quais eles são, e o ponto de ajuste é muito variável. As pessoas podem engordar, podem emagrecer, às vezes ficam no mesmo peso, e a própria participação exclusiva do hipotálamo nessa regulação é questionada. Finalmente, no caso do comportamento sexual, aí certamente o modelo do servomecanismo não é funcional, ele não é bom, porque a gente não sabe quais são as variáveis, são muito culturais, comportamentais, etc., que nos induzem à atividade sexual. A gente não sabe quais são os sinais, são também muito influenciados pela cultura. Ponto de ajuste, a gente nem sabe se existe, e os integradores são muito complexos e muito variáveis. Passam pelo córtex cerebral, pela consciência, pela emoção, etc., né? Bom, então chega, por exemplo, por hora da função motivação, passamos para a função atenção. A atenção, ela se diferencia um pouco da percepção. A gente pode dizer que a atenção pode ser percepção focada ou percepção difusa. Então, por exemplo, eu posso, nessa figura aqui, em que será que essa pessoa está prestando atenção? No que ela está ouvindo ou no que ela está vendo? Onde está a atenção? Então, isso se chama foco perceptual, que é específica, seletiva e propiciada pelo fenômeno da focalização perceptual autodefinida, né? E você tem uma percepção difusa, que é quando você está, não digo inatento, mas você está prestando uma atenção inespecífica ao ambiente, a vários aspectos do ambiente, os sons, as imagens, o seu próprio pensamento, etc. E desde que você esteja desperto e não sonolento, portanto atento, essa forma de atenção difusa, ela serve para a sensibilização geral dos seus sistemas perceptuais, o que significa o conceito de alerta. Você fica vigil ou alerta, atento.
Quais são os tipos e mecanismos de atenção? Você tem uma atenção explícita, em que o foco atencional coincide com a fixação do olhar. Nessa figura aqui, vocês veem uma primeira página do New York Times e o pesquisador fez um registro dos movimentos oculares de um observador, sendo que as regiões representadas por cores quentes são as regiões que receberam o maior tempo de focalização visual. Então, esse leitor, ele olhou o título do jornal, olhou essa foto, essas fotos aqui e percorreu com o olhar esta região da primeira página do jornal. Então, o foco atencional aqui coincide com a fixação do olhar. Essa atenção explícita é praticamente involuntária. Para onde você olha, você presta atenção. Uma outra forma de atenção é a atenção implícita. Nesse caso, ela é voluntária e o foco atencional independe da fixação do olhar. Então você pode, por exemplo, fingir que você está olhando para um lugar e prestando atenção para um lugar, mas na verdade a sua atenção está em uma outra região do campo visual. Você quer prestar atenção em uma outra parte do campo visual e aí você desatrela do seu olhar. Muito bem. Se você estiver prestando atenção a uma coisa e essa coisa não se modificar muito, sua atenção vai diminuindo com o tempo. Isso se chama inibição de retorno. Quer dizer, os circuitos de retorno do seu córtex cerebral vão produzindo uma diminuição da atenção com o tempo, até que você extingue a atenção e ela cessa. E você então é forçado então a mudar o seu foco atencional para outra direção. Então olhem esse vídeo aqui e comparem o movimento do estímulo com o movimento dos olhos da pessoa. Então isso é a atenção atrelada em alguma coisa. A pessoa está alerta e a atenção está atrelada ao olhar. Num certo momento, a atenção pode se desatrelar. Então, se eu pedir para vocês agora prestarem atenção na árvore que vai aparecer no campo visual e não no vaso de plantas, vocês têm que fazer um certo esforço voluntário para prestar atenção na árvore sem focá-la, sem desviar o olhar para ela. Então você muda o foco atencional desatrelando-o do foco visual. E você pode reatrelar depois, que é a situação mais comum e mais confortável. Muito bem, como é que funcionam os circuitos da atenção? De um modo, eles são vários, né? Eles são localizados no córtex cerebral, principalmente, no diencéfalo também, mas eles são relacionados à audição, à visão, ao olfato. Você pode prestar atenção às informações de vários sentidos. E como que elas funcionam? São chamados mecanismos top-down, principalmente, e bottom-up, quer dizer, ascendentes e descendentes. Então, por exemplo, os mecanismos top-down são representados por sistemas de neurônios que projetam de regiões avançadas do córtex para regiões primárias, por exemplo, sensoriais ou até para o tálamo, e vão controlar a ascensão da informação sensorial. Por exemplo, eu posso ouvir um concerto de câmara, por exemplo, de música clássica, e eu posso querer prestar atenção apenas no violino. Então, eu tenho mecanismos top-down que vão procurar controlar no meu sistema auditivo, vão procurar inibir no meu sistema auditivo os demais instrumentos do conjunto, de tal modo que eu possa prestar atenção apenas no violino. Então, a ascensão auditiva vai priorizar o timbre do violino e inibir os demais. Eu posso também, num ambiente em que várias pessoas estão conversando, eu posso fazer a mesma coisa, filtrar as vozes de todas as pessoas que não me interessa prestar atenção e prestar atenção apenas no interlocutor principal que me interessa prestar atenção maior.
Então, essas conexões descendentes regulam as conexões ascendentes. As ascendentes representam um movimento bottom-up de informação e as descendentes representam os mecanismos top-down. E isso produz uma alteração da frequência da informação ascendente, que pode ser uma frequência espontânea aumentada ou uma frequência mais sincronizada. Isso vai depender da situação, do tipo de atenção, etc. Muito bem, vamos finalizar com a função da memória. A gente já viu várias coisas relacionadas à memória no aspecto sináptico. Agora a gente vai olhar a memória de uma maneira mais holística, mais sistêmica. O que é a memória? Os sistemas de memória, eles estão imersos em eventos externos, porque são influenciados pelo ambiente, e eventos internos representados pelos nossos pensamentos. Então, há, nos dois casos, dos eventos externos e dos eventos internos, primeiramente uma seleção que representa a aquisição das informações que eu preciso ou quero memorizar. Então, há uma aquisição, há uma seleção em meio de uma turbilhão de eventos que entram no nosso universo sensorial, e isso representa a aquisição da memória. É a primeira fase. Aí você tem uma fase de retenção temporária que serve apenas, digamos, para o seu cérebro saber o que ele faz com essa informação. Então ele pode optar por esquecer, porque ela não é importante, ele por evocá-la para se orientar o seu comportamento, ou consolidá-la, e aí ela é transformada numa informação duradoura. E essa informação duradoura pode também ser esquecida e também ser evocada e utilizada para o comportamento. Então esse é mais ou menos o esquema, assim, muito resumido, de como funciona a memória. Muito importante na memória, talvez mais importante do que a memória, seja o esquecimento. Isso foi ilustrado por uma curva famosa desse pesquisador aqui, Ebbinghaus, que mostra que com 20 minutos você esqueceu mais ou menos 50% da informação original. Por que você precisa esquecer? Porque isso significa a seleção que eu estava falando nesse slide anterior, estava comentando. Como você precisa selecionar as informações, isso significa que você esquece das demais. Nós estamos num ambiente barulhento, eu quero prestar atenção e memorizar apenas o que o meu interlocutor está me dizendo, então eu não preciso guardar na memória todos os outros sons que estão presentes no ambiente. A memória, ela foi estudada por clássicos da fisiologia que definiram certos conceitos que é interessante que a gente rememore, embora não vamos elaborar muito sobre eles. Um é o condicionamento clássico, devido a Pavlov, no meio do século XX, início do século XX, primeira metade, que a gente conhece, aquele cãozinho que saliva quando você associa um estímulo inócuo, que é uma luz, um estímulo eficaz, que é o alimento, que é aqui representado por esse ossinho. Então, a partir daí, toda vez que acende a luz, o cãozinho saliva mais. Então, esse seria o condicionamento clássico. O condicionamento operante foi desenvolvido por um americano chamado Thorndike, e ele ocorre pela associação entre um estímulo e um ato do animal. Então, o animal aprende, sem querer quase, que quando ele esbarra nessa alavanca amarelinha dentro da gaiola, a porta se abre e ele tem acesso à comida aqui do lado de fora. E finalmente um grande pesquisador da memória que lançou o conceito da memória distribuída foi Lashley. Lashley usava os labirintos comportamentais para os ratinhos, e ele fazia diferentes lesões em regiões diferentes do sistema nervoso central do ratinho, e o que ele descobriu é que não importava muito qual a região que ele lesava, e sim a quantidade de massa cortical removida. Isso significa
que a área de córtex que era destruída no experimento dele, que era lesada, era diretamente proporcional ao número de erros que o animal cometia no labirinto. Então ele lançou o conceito de memória distribuída, quer dizer, a memória não é uma função localizada, como tantas outras no sistema nervoso central, mas sim uma função distribuída. A gente já viu, e não vou repetir aqui, os conceitos de plasticidade sináptica, que são os mecanismos reducionistas da memória, a potenciação de longa duração, a depressão de longa duração, etc. Mas eu queria evoluir para o conceito de redes neurais envolvidas com a memória. Então, uma delas foi descrita há poucos anos, representada por essas regiões aqui, o córtex cingulado intermédio, o pré-cúneo, o sulco intraparietal e o giro angular. Todas essas 4 regiões, elas são sincronizadas, o seu funcionamento cerebral é sincronizado, então elas formam uma rede, e o que acontece é que a sua atividade, o processamento da informação é proporcional à novidade do estímulo. Então, quando aumenta a familiaridade do estímulo, significa que ele está sendo armazenado na memória. Então essa rede se torna mais ativa, então a atividade aumenta, como mostram esses histogramas. Quando os estímulos são novos, nunca foram vistos, quanto mais novos forem, menos ativa essa rede se torna. Então por isso que ela foi definida como uma rede da memória. Ela não gosta de novidade, diminui a sua atividade para estímulos novos, e gosta de familiaridade, quer dizer, estímulos que foram memorizados ativam mais esse conjunto de áreas semelhantemente. Então, esse conceito de rede da memória e a memória sináptica são utilizados atualmente para o desenvolvimento de computadores adaptativos, quer dizer, computadores capazes de aprender, e isso está em grande voga para reconhecimento de faces, biometria, etc. Bom, esse quadro ele representa os tipos de memória. Vocês vão consultá-lo depois com mais detalhe. Eu só vou mencionar aqui que a gente pode classificar a memória quanto ao tempo de retenção. Então você tem a memória ultra rápida, memória de curta duração e memória de longa duração. E mais interessante é classificá-la quanto à natureza. Então você tem memória explícita ou declarativa, que são aqueles itens de memória que podem ser descritas por meio de palavras e símbolos, né? E você tem a memória implícita ou não declarativa, que não precisa ser descrita por palavras. Por exemplo, se a gente sabe como andar de bicicleta, a gente um dia aprendeu, e para andar de bicicleta a gente não precisa descrever todos os comportamentos correspondentes utilizando palavras, a gente utiliza uma sequência de atos motores. Então essa é uma memória implícita ou não declarativa. Mas para descrever o capítulo de ontem da novela, a gente precisa usar palavras. Então ela é uma memória explícita ou declarativa. E um terceiro tipo de memória é a chamada memória operacional ou memória de trabalho, que é uma memória que dura pouco tempo e que só permite que a gente conecte os itens do presente. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu estou usando a minha memória operacional para lembrar por algum tempo do que eu falei antes, de cada palavra, de cada frase, de cada conceito, para que eu possa, então, articular o meu discurso de uma maneira coerente. Se eu não tivesse essa memória de trabalho, eu não conseguiria articular as ideias, porque eu não lembraria o que eu falei antes e, portanto, não conseguiria dar sequência ao raciocínio. A memória tem várias sequências, várias possibilidades de sequência a partir do mundo exterior e do mundo interior, como já falamos. Então você pode produzir a memória ultra rápida, depois a memória operacional de trabalho, depois a memória de longa duração,
mas você também pode ir direto para a memória de longa duração, dependendo da circunstância. Ela pode ser explícita ou implícita, como andar de bicicleta, no caso da memória implícita, que se transforma em comportamento e que te relaciona você com o mundo exterior. No caso da memória explícita, ela pode ser episódica ou semântica e ela faz parte da sua autobiografia, quer dizer, faz parte do seu mundo interior de pensamentos e emoções que caracterizam a sua personalidade. A memória de trabalho tem sua localização cerebral conhecida, principalmente as regiões pré-frontais do córtex cerebral, que fazem parte do chamado componente executivo central, e há um componente visoespacial, aliás, dois, situados aqui na junção parieto-occipital, e um componente fonológico situado no giro supramarginal. Então, esses são os componentes da memória de trabalho com a qual a gente opera no sentido de dar continuidade às ações do presente. A memória espacial é um outro tipo de memória situada no hipocampo. Ela é testada por esses chamados labirintos aquático e labirinto em estrela. Vocês vejam aqui como funciona o labirinto aquático. O ratinho não vê essa plataforma que está aqui no centro e ele sai andando até que ele esbarra na plataforma, como vai acontecer daqui a pouquinho, agora, e aí ele para e fica parado ali. Então, à medida que você repete o teste, ele já passa a decorar a posição da plataforma em relação ao ambiente externo e já vai fazer um trajeto direto. Essa memória espacial foi motivo para o Prêmio Nobel de 2014, porque ela premiou a descoberta das chamadas células de local, que são células do hipocampo, da formação hipocampal dos animais, e que respondem à posição espacial do animal. E isso foi descoberto pelo pesquisador John O'Keefe, as células de local. E uma outra célula muito interessante são as chamadas células de gratícula, que foram descobertas por um casal de pesquisadores, May-Britt Moser e Edward Moser, que descobriram que o hipocampo tem uma espécie de grade de indicadores e o animal vai respondendo à sua posição no espaço em função desses indicadores que fazem uma espécie de mapa ou de coordenadas de mapa espacial. Então isso faz com que o nosso hipocampo seja um verdadeiro GPS do espaço, né? E é por isso que você sabe exatamente, você tem um mapa das redondezas da sua casa, você sai da sua casa, você sabe que à esquerda tem uma padaria, à direita tem cuidado com o poste, se você for andar reto, você vai se deparar com uma outra loja assim assado, quer dizer, você tem uma representação espacial daquele ambiente em regiões do seu hipocampo. E, finalmente, como é que isso tudo funciona? Essa é uma pesquisa do Siddhartha Ribeiro, acho que eu já mencionei anteriormente, funciona a partir da informação, que aqui é um choquezinho elétrico no hipocampo, no giro denteado especialmente, que produz a expressão de genes imediatos, quer dizer, a informação foi codificada aqui no hipocampo. Depois o animal vai dormir e lá na frente, várias horas depois, você vê esses genes sendo expressos no córtex cerebral. Então você transfere a memória que foi o choque elétrico inicial, que foi recebida pelo hipocampo, ela é transferida para o córtex e acredita-se que esse seja o momento da consolidação da memória. Então, no córtex você então tem toda uma rede, como eu mencionei, de regiões que vão propiciar a memória de sons, de palavras, etc. Com isso a gente terminou esse módulo, que é um módulo complexo, sobre motivação, atenção e memória, em que a gente então tratou dos estados motivacionais,
o hipotálamo como o efetuador principal. Depois a gente falou da atenção e principalmente dos sistemas top-down. E finalizamos com a memória, enfatizando não as sinapses propriamente, mas as redes neurais e o papel do hipocampo e do córtex cerebral.